Mais um ano, menos um ano. Todo ano aqui no canal a gente faz uma lista dos melhores lançamentos de ficção científica no cinema, e é óbvio que esse ano não podia ser diferente, então aqui vai a minha lista dos 10 melhores filmes de ficção científica lançados em 2024. Para poder deixar essa lista o mais acessível possível, eu vou colocar aqui apenas filmes que foram lançados oficialmente no Brasil no ano de 2024. Então você vai ver aqui alguns filmes que, por exemplo, foram lançados nos Estados Unidos ou em outros países em 2023, mas aqui só chegou no ano seguinte. O que não saiu no Brasil por alguma distribuidora, você pode ver lá no meu Letterboxd, que eu coloquei todos os filmes, todo ano eu coloco no meu Letterboxd uma lista de todos os filmes de ficção científica que eu assisti, mas aqui eu vou trazer só o top 10. Aí você pode se perguntar onde é que tá filmes como, por exemplo, Mars Express, O Loop Infinito, Humane, ou até o excelente filme Alienoid 2, que eu já tinha colocado, né, o primeiro filme numa lista anterior, mas nessa lista do 2, pra poder diminuir um pouquinho o tamanho dela, não ficar gigantesca que nem as outras, eu decidi tirar o Alienoid 2 porque ele não foi lançado no Brasil. Dando uma olhada na lista de todos os filmes de ficção científica que eu vi ano passado, deu pra ver um padrão aí de algumas narrativas e de alguns temas. Por exemplo, deu pra notar que a maioria dos filmes aqui, principalmente os do top 10, tem protagonistas femininas. Vamos, galera, mulheres! Vamos! E o último levantamento aqui é um que está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum. Muito remake e muita continuação. Eu não assisti Borderlands, Os Observadores, O Poço 2 ou Transformers 1. Então se você for fã de algum desses filmes que eu mencionei e depois se questionar por que eles não estão na lista, é simplesmente porque eu não vi, não é porque eu não gostei. 3 pequenininhas menções honrosas aqui para os filmes The Kitchen, que foi o primeiro filme dirigido pelo Daniel Kaluuya, que foi um filme bem competente, foi lançado na Netflix, você pode assistir aí de boa. O segundo filme é Placa Mãe, que é uma animação de ficção científica brasileira bem interessante e traz toda a identidade do povo mineiro dentro do universo de ficção científica que funciona muito bem. E a última menção honrosa vai pro divertido Em Ruínas. Ele tem uma ação muito bem trabalhada e compensa até um pouquinho ali o drama, que é desnecessariamente complicado, e tem uma ambientação meio confusa também, porque esse filme faz parte de um universo compartilhado não oficial. Eles meio que não se mencionam, mas ao mesmo tempo tem referências aqui e ali. É meio confuso. Então, finalmente, top 10. Finalmente. Em 10º lugar, Alien Romulus. Depois a gente ter aí o Prometheus e o Covenant com o Ridley Scott voltando pro comando de Alien, o pessoal não gostou muito, ele acabou saindo e trouxeram o Fede Álvares. O Fede Álvares ultimamente tem se tornado meio que o J.J. Abrams de Hollywood, ele pega uma franquia clássica que tá meio estagnada ou ela tá numa fase meio ruim e ele traz de volta. E mesmo que o Alien Romulus tenha sido meio que um repeteco e reciclagem do primeiro Alien e do segundo Alien, que é do James Cameron, ainda assim o Fede Álvares faz um ótimo trabalho de reambientação desse universo pro público. Então quem gosta dos filmes clássicos vai gostar de rever essa mesma dinâmica dos personagens. É muito parecida com a dinâmica dos filmes anteriores. E se você nunca assistiu Alien na vida, ele é um ótimo ponto de entrada. Mas tem uma observação muito importante. O filme ainda tem pitaco do Ridley Scott. Então o final, o terceiro ato do filme, que eu não vou spoiler aqui, ele é um pouco absurdo, ele vai um pouquinho pra um lugar que talvez seja melhor você ter visto Prometheus antes. Mas eu não sei se depois o filme vai levar em consideração Prometheus ou não, se ele só pegou um conceito e jogou ali. Isso é uma coisa que ainda não tá muito clara e a gente só vai saber no segundo filme que o Fede Álvares provavelmente vai dirigir. Mas por que eu não botei o Alien Romulus mais acima? É porque o meu problema com ele é que ele faz igual filmes como o Rogue One ou Solo, aquele Star Wars lá, que ele tenta materializar o que antes era considerado parte do subtexto da construção daquele mundo, mas agora tudo que antes era mencionado num diálogo, ou numa tela, ou numa mensagem, agora tem que ser transformado em algo literal. What's your name, son? Hi, I'm alone. Solo. Então é um filme que gosta de explicar muita coisa, repetir temas e sequências pra manter aquela coisa mais segura e não incomodar muito os fãs mais fervorosos de Alien. Por isso que Alien Romulus não tá mais acima na minha lista, porque eu acho que faltou um pouquinho de coragem do Fede Álvares, mas provavelmente ele não devia ser a pessoa comandando tudo, o Ridley Scott devia estar enchendo o saco dele ali. E em 9º lugar eu coloquei um Brazuca, Evidências do Amor. Eu admito que eu não dava nada por esse filme, e não porque ele é brasileiro, porque quem me segue sabe que eu defendo muito o nosso cinema, mas eu não dava nada porque era um filme do Fábio Pochá com a Sandy, então ele não parecia ser o tipo de filme que ia trazer algum tipo de mensagem ou originalidade dentro do universo da ficção científica. O senhor é preconceituoso?
Não é questão de preconceito. Numa noite qualquer, o Marco e a Laura se encontram num karaokê e eles cantam juntos a música Evidências. Desde então, eles se apaixonam e formam um casal que parecia perfeito. Mas tudo dá errado porque, por algum motivo, a Laura não aceita seguir em frente com o casamento e, pra piorar a situação, toda vez que o Marco escuta a música Evidências, que é a música do casal, ele acaba meio que voltando no tempo e revivendo memórias com a ex. O filme acaba sendo meio que uma mistureba de Questão de Tempo até com A Origem do Nolan, mas ele nunca deixa de lado a comédia romântica. É um tipo de filme onde o drama, ele é o foco principal, a ficção científica também é muito importante aqui, porque eles debatem o tema, eles tentam o tempo todo descobrir de várias formas como resolver esse tipo de anomalia temporal, porque não é um loop temporal de verdade, é alguma anomalia estranha, mas felizmente a Sandy tá bem carismática nesse filme e consegue se sustentar do lado de um grande comediante como Porchat. E não é como se a Sandy não conhecesse ficção científica, porque ela fez o clássico Duna. Em oitavo lugar vai um filme que ele começou lá no final da lista, mas ele acabou subindo aos pouquinhos, que é Um Lugar Silencioso, Dia 1. Depois que o John Krasinski dirigiu os 2 primeiros filmes da franquia, esse aqui tecnicamente não é um terceiro, ele é meio que um spin-off, por isso que eles colocam esse Dia 1. Então a mudança de diretor pro Michael Sarnoski meio que foi preocupante, o pessoal não sabia o que esperar, porque o John Krasinski estava fazendo um bom trabalho de ambientação e de construção de drama com os personagens que a gente já conhece, então seria um pouco estranho ali a gente ir pra uma protagonista nova, um novo ângulo, novos personagens. Infelizmente o filme funciona muito porque o Sarnoski trata o filme com um tom muito mais melancólico do que os anteriores, e ele traz muita informação de construção de mundo também, que faz com que esse filme não pareça só um spin-off. Ele é um filme essencial para você compreender a franquia como um todo. Mas o que sustenta mesmo essa obra aqui não são aqueles alienígenas que têm sensibilidade ao som, o que sustenta esse filme todo é o drama, que é encabeçado pela Lupita Nyong'o. Aqui no filme a Lupita interpreta a Sam, que é uma mulher lidando com câncer terminal. Então ela meio que já aceitou o seu destino, a única coisa que ela quer fazer agora é aproveitar os dias que ela tem. Só que infelizmente os últimos dias dela serão interrompidos por uma invasão alienígena. O filme é bem legal, ele não é só uma adição vazia. A única coisa que poderia ser melhor ali seria talvez um pouco de identidade na direção, porque parece que qualquer outro diretor que você colocasse ali funcionaria, mas por sorte a Lupita carregou esse filme. E em sétimo lugar, talvez o filme que vai causar mais debate aqui nessa lista, Rebel Moon Parte 2. Eu era teu fã pra caralho. É, não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento. Mas é o corte do diretor. Eu sei que é normal falar mal do Snyder. Eu também falo mal do Snyder. Falo muito mal do Snyder há muito tempo. Porém, o Rebel Moon sempre foi um projeto dele que eu achava um pouco interessante, porque ele começou como meio que uma fanfic de Star Wars, só que aí a Disney não quis, e aí ele tentou modular ali o filme do jeito dele pra tentar fazer uma coisa original. Ninguém tava aceitando, até que a Netflix deu uma chance pra ele. E eu concordo com todo mundo que tem um pouco de birra desse filme, porque o Zack Snyder tem algumas das piores decisões do mundo na forma de divulgar o filme dele, porque em nenhum momento a Netflix disse que ele era obrigado a lançar 2 versões do filme, uma versão original e uma versão do diretor, e também é por isso que eu só coloquei aqui a parte 2, porque a parte 1 realmente é muito arrastada, é muito cansativa, e todo o desenvolvimento dos personagens é muito fraco. Então presta bastante atenção porque coloquei esse filme aqui, eu gostei. O primeiro filme tem um problema sério, uma falha de construção de personagem. Você não se importa com nenhum personagem no primeiro filme, você nem lembra direito o nome deles, porém, a construção de mundo é muito boa. É claro, né, é um pouco cópia de Star Wars, mas tudo bem, né? Star Wars é cópia de 7 Samurais, que também, Rebel Moon copia muito 7 Samurais, então copiar a cópia tem 100 anos de perdão, tudo bem. O primeiro filme tinha essa construção de mundo que era muito boa, ele é bem detalhado na geografia, em cada ambiente que ele apresenta, também os alienígenas, tem alienígenas muito criativos nesse universo. Eu adorei aquele alienígena parasita que se comunica como se fosse um sanguessuga, grudando na pessoa e usando as cordas vocais. Então é um filme que tem muita criatividade, ainda que ele tenha algumas batidas de Star Wars, porque é uma fanfic de Star Wars basicamente. Ele é um filme também que tem muita coisa original. E aí a gente chega no segundo filme. A única coisa que ele precisava consertar para o filme ser bom eram os personagens. Tem uma cena que é meio que insuportável, de todos os personagens sentados numa mesa se apresentando e contando sua história. E ali é o Snyder meio que tentando fazer aquela contenção de danos, falando tipo assim, olha, viu, os personagens são interessantes, eles têm um passado sombrio e tudo mais. O filme realmente só fica muito bom
quando eles chegam no planeta que muita gente reclamou, que é o planeta Fazenda. Aí você vê realmente a construção de personagem. Não é você dizendo o que você faz ou dizendo o que faz seu personagem ter um drama super complexo e elaborado. São as interações entre eles. Eu geralmente comparo o Rebel Moon a uma sessão de RPG. O primeiro filme foi estabelecendo certas coisas, ele é um pouco lento, demora um pouquinho de estar fazendo a ficha, só que aí depois o segundo filme é quando realmente todo mundo parte pra porrada e tudo fica mais divertido. Isso sem contar que, por incrível que pareça, o Snyder tá abraçando um estilo menos realista. Ele permite uma hora inteira de ação objetiva e explorando o máximo a geografia do espaço. E durante essas exatas sequências de ação, o drama funciona muito melhor. Até as longas sequências de jardinagem, planejamento em câmera lenta que todo mundo odiou, eu acho que fortaleceram, na verdade, o núcleo dramático do filme. Prezam tanto pelo realismo num mundo que é completamente absurdo. Só que o Snyder, ele entende a necessidade de você tratar esse mundo de uma forma artificial. Para contar esse tipo de história, você tem que permitir uma experiência que é mais divertida e criativa. Então sim, eu entendo todo o problema, eu sei que o Zack Snyder é insuportável, é uma pessoa problemática, eu sei que o Rebel Moon parte 1 não é grande coisa, e o Rebel Moon parte 2, a versão original também não é lá incrível, mas eu adorei a versão do diretor da parte 2. Então, eu tenho que ser justo aqui, e colocar o Rebel Moon parte 2 no meu 7º lugar, porque acabei adorando, a experiência foi muito divertida. 6º lugar, Planeta dos Macacos, o Reinado. Esse novo Planeta dos Macacos, ele se passa várias gerações depois do César, então a gente sabe que ele não é um remake. Mesmo mudando o diretor, ele é uma continuação direta dos últimos 3 filmes do Planeta dos Macacos. E nessa nova linha de filmes que eles estão construindo, tá ficando cada vez mais próximo dos filmes clássicos da década de 60 e 70. Os macacos estão vivendo harmoniosamente na sua terra, enquanto os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. Tem muito menos humanos ali, e a gente já chegou naquele ponto onde a maioria deles não conseguem nem se comunicar direito. Só que agora que se passaram tantos anos, até a mensagem do César foi se apagando um pouquinho, então obviamente outras figuras que são mal intencionadas vão tentar distorcer o que ele falou ou ir completamente contra a ideologia dele. Então acho muito interessante a forma que esse filme novo trata o conceito de ideologia e como ela pode ser moldada e deturpada simplesmente por um grupo que está tentando criar uma coisa nova. O filme só não ficou muito mais alto que na lista porque eu acho que faltou um pouquinho de coragem e firmeza para estabelecer novas subtramas mais arriscadas. Tem um pequeno gancho ali de uma coisa que eu acho que vai acontecer no próximo filme, que se isso realmente for pra frente, vai ser algo que a gente nunca viu em nenhum filme do Planeta dos Macacos, mas por enquanto esse filme ele faz a mesma coisa que o Alien Romulus tem que fazer. Ele tem que deixar os fãs seguros e calmos, não pode arriscar demais, porque senão os fãs saem correndo igual um cervo na floresta. Em 5º lugar, aquele que todo mundo tá esperando, onde que ele vai estar na lista. Assim como mais de metade dos filmes dessa lista aqui, eu fiz uma crítica de Duna 2. Eu já falei extensivamente de Duna 2 em podcast. A gente fez live de Duna 2, mas resumidamente eu gostei bastante do filme e eu aprecio a coragem que o Villeneuve finalmente teve nesse, porque no Duna anterior ele tava tentando tanto ser fiel ao material do Frank Herbert, ele queria tanto agradar os fãs, que virou um filme meio covarde, e ainda acho que ele é um pouco covarde em algumas coisas, como por exemplo, ele não se arrisca visualmente, ele tenta manter o filme dele mais realista, mas eu entendo que isso é a proposta. Então eu não vou avaliar o filme dele de acordo com uma coisa que não é. Se é um filme com a proposta realista, eu vou avaliar ele como um filme com a proposta realista. E para isso, ele faz um excelente trabalho. Toda a arquitetura brutalista que todo mundo adora, o design de produção de Duna é muito bem feito, a música que o Hans Zimmer traz pro segundo filme, mas eu acho que o Duna 2 ele consegue melhorar coisas que no primeiro eu não gostei tanto. E é engraçado porque o meu lado fã de Duna dos livros, ele se questiona por que faltaram certos personagens, por que certos eventos foram modificados, mas o meu lado fã de cinema que tenta não se importar tanto com fidelidade ao material original e só quer um bom filme, eu meio que respeito bastante o Villeneuve pela forma que ele não traiu o que ele queria fazer e ele foi mesmo no realista. Então, por mais que eu zombe bastante do Villeneuve nas redes sociais também, aqui ele ganhou muito meu respeito com Duna 2. Em 4º lugar, Pobres Criaturas. Pobres Criaturas foi um filme que causou muito comentário e muita polêmica na época, principalmente por conta das cenas de sexo, porque aparentemente o público de hoje em dia não consegue ver cenas de sexo, por algum motivo. Mas também foi bastante comentado por conta da excelente atuação da Emma Stone, que eu já falei isso antes e eu vou repetir, é uma das melhores atrizes atuais, ela só precisa pegar projetos bons que nem esse.
Depois de Pobres Criaturas, eu notei que talvez a colaboração de Emma Stone com direção do Yorgos Lanthimos, que já fizeram filmes antes, como A Favorita, talvez os dois sejam meio que a combinação perfeita, a parceria perfeita. Sem contar que o Lanthimos é aquele diretor que tem tanto acerto quanto erro, e ele só acerta se ele tiver um elenco que entende muito bem o absurdo do filme que ele tá construindo. Sem contar que esse é o filme que o Lanthimos mais arrisca no visual. Tem umas sequências ali que são belíssimas, uma coisa meio David Lynch, algumas sequências. Então, além da Emma Stone, também tem Willem Dafoe. O elenco desse filme tá maravilhoso. Eles pegaram o livro do Alasdair Gray, que sempre teve essa coisa meio Frankenstein, só que nesse filme ficou ainda mais escrachado a referência da Mary Shelley, e eu gostei bastante porque o Lanthimos funciona muito melhor, pelo menos pra mim, quando ele consegue ser absurdo no visual, ele consegue dar um tratamento estético muito mais diferentão do que na história, porque a história de Pobres Criaturas, por mais que ela tenha um momento ou outro meio bizarrinho, ele é um dos enredos mais objetivos e direto ao ponto do diretor. Então pra mim foi um grande acerto do Lanthimos, ainda bem, e eu tô torcendo pro próximo, que vai ser lançado em 2025, ser bom, porque vai ser outra ficção científica. Em terceiro lugar, a melhor animação do ano, Robô Selvagem. A história inteira de Robô Selvagem é muito simples. Ela tem algumas batidas dramáticas que você já viu antes, só que é aquele tipo de filme que ele pega algo simples na teoria, mas na hora da execução, ele faz a coisa mais espetacular possível do mundo que você pode imaginar. E eu fiquei muito feliz que logo nos primeiros 5 minutos eu sabia que eu tava muito errado em não colocar fé nesse filme, porque ele virou de longe a minha animação favorita de 2024. Ele é uma adaptação da série de livros do Peter Brown, e ele acompanha a jornada da Roz, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, que é a segunda vez que tá aparecendo aqui na lista. Ela dubla essa robô inteligente que naufraga numa ilha habitada apenas por animais selvagens. Mas para sobreviver, ela precisa se adaptar aos animais da ilha e fazer amizade com uma raposa chamada Fink, dublada pelo Pedro Pascal. Sem contar que ela se mete numa situação onde ela é meio que obrigada a cuidar de um bebê ganso órfão. O jeito que esse filme trabalha o humor, eu acho que é uma coisa invejável, que outras animações deveriam estar olhando para ele como referência, porque além dele conversar com a situação da protagonista e com todo o ambiente em volta, criando uma dinâmica entre os personagens, a fauna e a flora, ele explora essa força da natureza e a importância de adaptação em um ambiente hostil. Sem contar que ele não abraça aquele humor cínico e vazio que muitos outros filmes fazem hoje em dia, de uma forma muito preguiçosa, onde eles simplesmente mencionam como é absurda a situação, ou algumas animações que têm vergonha de ser animações, elas dão meio que uma piscadela pros pais que estão assistindo o filme no cinema, para dizer, olha só, esse filme não é para crianças, também é para vocês adultos, viu? Essa piada é muito adulta. O Robô Selvagem, ele sabe que é um filme para toda a família, então ele cria um humor que funciona em todas as camadas. A DreamWorks foi um estúdio que sempre teve erros e acertos ali, é meio que o Lanthimos das animações. Só que o que acontece é que nos últimos anos ela tem só acertado, pelo menos na maioria das vezes, tirando um Boss Baby aqui e ali. Ele tem acertado bastante com Gato de Botas 2, Os Caras Malvados. A DreamWorks tá brilhando. Nada é molezinha. Eu ensino ele do jeito que minha mãe me ensinou. Nada! Em segundo lugar, o maior esnobado do Oscar de 2025, Furiosa, uma saga Mad Max. Enquanto O Estado da Fúria pra mim foi um milagre cinematográfico, foi o George Miller no auge dos seus 70 anos fazendo o filme mais dinâmico possível de Hollywood, que qualquer jovem de 20 anos não conseguiria fazer, nem tomando todos os Red Bulls possível. O George Miller decidiu voltar pro universo de Mad Max para contar a origem da Furiosa. Ele tem uma pequena diferença de tom, porque enquanto o primeiro filme focava muito mais na dinâmica da sobrevivência dentro daquele mundo de um grupo inteiro, esse filme é uma jornada épica focada nessa figura da Furiosa. Só que dessa vez, mesmo que o filme não tenha um ritmo tão frenético quanto o Estrada da Fúria, ele ainda tem sequências maravilhosas. A Anya Taylor-Joy faz uma excelente Furiosa, porque ela não só tem que construir a versão dela, uma versão da Furiosa mais inocente no começo, para depois ela se transformar e fazer a transição para Charlize Theron. Então ela tem um trabalho muito difícil aqui. Além disso, conseguimos um antagonista que bateu de frente com a presença do Immortan Joe, e o mais interessante é que ele é interpretado pelo Chris Hemsworth. Eu sabia que ele era um cara engraçado de outros filmes que eu vi de comédia dele, como o próprio Thor da Marvel, mas aqui ele faz um antagonista perfeito, Dementos, e ele lembra muito mais a vibe dos filmes de Mad Max dos anos 70 e 80 do que o próprio Estrada da Fúria. Então, enquanto o Estrada da Fúria ele servia como um retorno que tinha um tom próprio, o Furiosa ele é meio que uma mistura do tom de tudo ali. Então, o único problema de Furiosa que não faz com que ele seja perfeito mesmo é que em alguns momentos ele tenta estabelecer coisas que, na verdade, são de filmes que o George Miller quer fazer no futuro. Então, são só uma sequência ou outra que você bate o olho e você fala, tipo assim, isso aqui não vai dar em nada nesse filme, mas tudo bem, porque ainda assim a gente tem sequências incríveis de ação, a gente tem um drama muito bem feito com a protagonista. George Miller, de novo, não errou, ele
Basicamente, ele fez outro milagre, porque agora o cara tá com 80 anos, conseguiu fazer um filme quase tão absurdo quanto o anterior. Então, eu acho sim que foi um filme super esnobado nas premiações, e ele merece muito estar em segundo lugar como o segundo melhor filme de ficção científica de 2024. Do you have it in you to make it epic? Em primeiro lugar, A Substância. Considerando todo o tempo que passou e também que agora a Demi Moore tá sendo indicada ao Oscar, que o filme tá sendo reconhecido, a Coralie Farge tá sendo indicada na categoria de melhor diretora, Substância merece sim todos os elogios que ele tá recebendo. Eu acho que isso é um filme que entende como poucos a própria premissa, ele abraça o absurdo, e é outro filme que eu vou fazer uma comparação aqui, que é a mesma coisa que o Robô Selvagem faz. Enquanto o Robô Selvagem pega o simples e vai até o fim com ele, e ele não tem vergonha disso, o Substância, ele pega o absurdo, ele pega o exagerado, e ele vai dobrando a aposta toda vez que você acha que o filme não consegue fazer uma coisa mais nojenta, mais exagerada, mais ridícula, ele vai e faz, vai ficando cada vez mais ridículo. Eu adoro isso no filme. Eu notei que ao longo do ano ele recebeu algumas críticas que eu discordo completamente, como por exemplo, é um filme que ele explica a sua premissa o tempo inteiro. E sim, ele é um filme absurdo, ele é um filme bem estúpido, ele é de comédia também. Então eu acho muito legal o jeito que a Coralie Farge, ela pegou um filme que mescla vários gêneros, mistura horror, mistura ficção científica, comédia, mistura romance, mistura drama, ela joga tudo nessa mistureba, nesse liquidificador, e quando sai ela consegue ter uma narrativa consistente, que faz sentido, você se importa com os personagens. Isso é uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer. É uma crítica bem objetiva e sem rodeios da indústria da beleza, da indústria cinematográfica, e com atuações excelentes da Margaret Qualley e da Demi Moore, que tá maravilhosa aqui também nesse filme. A dinâmica entre as duas é incrível, elas duas estão tão boas que a dupla até hoje é lembrada, todo mundo tá comentando, é o filme do ano, não tem jeito. E eu me apaixonei pela direção do filme, porque ele entende completamente como que o cinema pode brincar com essas convenções, sem ter medo de abraçar os elementos mais básicos da narrativa de gênero. E é por isso que, até o momento, Substância continua sendo a minha ficção científica do ano favorita. É uma que não tem qualquer timidez na execução, e é um filme que melhor compreendeu como que o absurdo faz parte da magia do cinema. Take care of yourself. E é isso, pessoal. Esse foi o meu top 10 melhores filmes de ficção científica do ano, 2024 no caso. Deixe aí nos comentários o seu top 10. Não esquece de dar like, compartilhar o vídeo e apoiar o nosso projeto, porque o link do Apoia-se tá aí na descrição e é graças a ele que a gente consegue fazer ainda mais conteúdo de qualidade. Até a próxima. Tchau.